Na primeira parte, os irmãos tinham desculpa de não estarem se sentindo muito fortalecidos. Agora vão ter a desculpa de que beberam muito e vão querer dormir, não é? Então vamos lá ver se nós conseguimos manter os irmãos acordados. Disseram que tinha cafezinho no fim, não sei se todos tomaram, mas tinha cafezinho lá no fim, para ver se pelo menos um bocadinho de cafeína deixava os irmãos entusiasmados. Ouvi alguns comentários, alguns irmãos que ficaram preocupados porque eu dei muita ênfase no casamento e nem todos são casados. Então é muito simples, né? Os que não são a pensarem nisso. Descobrirem que o casamento é uma coisa muito boa, que Deus preparou, então levarem isto com muita seriedade e trabalharem neste sentido, acreditando que Deus, a bênção que Ele tem para um dos seus filhos, Ele tem para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Portanto, vamos acreditar nisto. E nesta coisa maravilhosa que é o casamento, nesta coisa extraordinária que nós falamos na primeira parte que Deus criou para nós, nesta bênção tão grande que nós sabemos que é e pode ser o relacionamento entre o homem e a mulher, tudo vai indo muito bem, até que um dia surge um personagem ou uma personagem e as noites passam a ser um bocadinho mais complicadas. São personagens muito bem-vindos, não é? Normalmente são programados, esperamos por eles ansiosamente. Quando ouvimos dizer que eles vêm a caminho, normalmente há muita celebração, muitas festas, muitos parabéns, não é? Quando chega aquela notícia. Eu gosto sempre de lembrar isto, apesar de que ainda fica um pouco chateada comigo, mas ela já sabe que eu conto isto com a melhor das boas intenções. Lá em casa foi um bocadinho diferente do habitual. Normalmente nós conhecemos aquela cena em que o marido é chamado pela esposa e a esposa está muito séria e diz: querido, tenho uma coisa para te dizer, não é? Estou grávida. Conhecemos bem esta cena. Lá em casa foi ao contrário. Fui eu que chamei a atenção. Ela disse: olha, querida, tu estás grávida. É um problema de casar com o médico, não é? É uma dificuldade de casar com o médico. Mas pronto, quando surge essa expectativa, a alegria é muito grande e agora vamos esperar e o que é que vai surgir, e realmente ficamos muito felizes. E quando chega aquele personagem tão esperado, a satisfação é muito grande. Não sabíamos onde estávamos nos metendo, não é? Porque depois vão ser noites sem conseguir dormir, enfim, aquele personagem tão pequenino e aparentemente tão indefeso passa a ser o controlador da família. Nós passamos a dormir quando eles querem. Nós passamos a comer quando eles deixam. Nós passamos a ter tempo de entretenimento quando é possível, porque a criança passa a ser o centro de todas as atenções e é natural que assim seja, pelo menos durante algum tempo. O propósito do Senhor foi que nós crescêssemos em termos de raça através deste método. Creio que os irmãos sabem que existem seres no planeta, seres vivos, que se reproduzem sem sexualidade. Mas Deus criou o homem e a mulher com esta possibilidade. E esta bênção que a palavra de Deus nos diz, a Bíblia diz que os filhos são bênção de Deus. E portanto temos encarado como tal. É algo que o Senhor nos colocou para dar continuidade, mas também para, de uma forma muito particular, refletirmos a glória do Senhor. Eu não sei se os irmãos já conseguiram ultrapassar esse espanto. Eu não consegui. Apesar de ser médico, apesar de lidar com esta situação com frequência, apesar de entender do ponto de vista científico e compreender exatamente como se dá a geração e o nascimento de uma nova criança, eu confesso aos irmãos que eu continuo me maravilhando cada vez que vejo um bebê. Porque é algo extraordinário. Como Deus fez as coisas. Estávamos na horta com o pastor Rui, Sabino e toda a alegria da chegada do Tomás. E estávamos a olhar para o Tomás, que não tem ainda, acho que nem 2 semanas, não é tão pequenino ainda, e pensando que nunca houve, na história da humanidade, que já demora algum tempo, em todos os milhões e milhões de pessoas que já existiram, nunca houve um ser igual àquele. Cada bebê que nasce é único, é especial. As suas características genéticas que herdou do pai e da mãe, além disso, todas as outras características espirituais, emocionais, psicológicas que herdou dos seus familiares,
fazem daquele novo ser um ser único. Isto é algo extraordinário, irmãos. E Deus nos dá essa possibilidade. Ele coloca essa bênção nas nossas mãos. A procriação, quando nós podemos ter filhos, isso nos leva a refletir um bocadinho daquilo que é o nosso Criador, porque ao termos um filho nós damos origem a uma nova vida. Criamos algo extraordinário através daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E também o facto de podermos ter filhos nos ajuda a entender um pouco mais a respeito da criação, a respeito daquilo que Deus é, a respeito da maneira como Ele nos ama, da maneira como Ele nos trata. Quando temos os nossos filhos, e principalmente quando, no início, não, viajantes, marinheiros de primeira viagem, há toda aquela preocupação, não é? Eu lembro-me que, e esta palestra vai ser bem complicada, irmãos, porque o meu filho está aqui, portanto vai ser um bocadinho mais difícil, mas eu vou chegar lá. Quando nasce o primeiro filho, a gente tem até medo de pegar, não é? Pegar na criança, como se aquilo fosse partido. Não partam fácil assim, mas pronto, a gente tem medo, não tem. Eu sei que quando a Rebeca nasceu era muito mais fácil pegar a Rebeca, eu já tinha experiência antes, não é? Os primeiros filhos, coitados, são os que levam com tudo em cima, que nós somos inexperientes. Mas eu lembro-me de acordar à meia-da-noite e olhar para o berço ao lado e criar uma certa expectativa. Será que está a respirar? E não ouvindo nenhum barulho, levantar-me, eu lembro-me de ter feito isso algumas vezes, levantar-me à meia-da-noite e olhar no berço para ver se ele estava a respirar. E ficar ali com alguns minutos em tensão, na expectativa de finalmente ver aquele movimento e dizer: está a respirar, está tudo bem, tudo normal, posso voltar a dormir. E eu lembro, irmãos, que uma dessas noites em que levantei e olhava aquela coisa tão pequenina que ali estava, lembrando que aquilo era a continuidade daquilo que Deus tinha dado a mim e à minha esposa, era a continuidade do nosso amor, era a continuidade da nossa família, era a continuidade do nosso ministério, do nosso trabalho, e aquela preocupação, aquele carinho, tudo aquilo que era desenvolvido em nós, quando nós temos um filho e passamos a amá-lo de uma forma particular, e naquela hora em que estava ali observando o bebê no berço, senti claramente a voz de Deus tocando o meu coração e dizendo: é assim que eu olho para ti. Deus nos deu a oportunidade de termos filhos, irmãos, para que nós possamos sentir um pouquinho daquilo que o Pai sente por nós. Para que nós possamos experimentar um bocadinho daquilo que Deus, evidentemente de uma forma perfeita, e nós não, mas da maneira como Ele olha para nós. E no meio da noite, quando nós estamos a dormir, o seu olhar de carinho e de cuidado está sobre nós. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. E mesmo quando nós estamos a dormir, Ele está a tomar conta de nós e está a olhar por nós. Os nossos filhos, irmãos, são uma bênção tão extraordinária e tão maravilhosa. É algo fantástico que Deus colocou nas nossas mãos. E mais uma vez, como fizemos da primeira vez, eu vou fazer aqui esta pergunta: se o casamento é algo tão maravilhoso que Deus colocou, porquê tantos divórcios? Se os filhos são algo tão extraordinário que Deus nos deu, porquê hoje, parece que de uma forma cada vez mais marcante, nós ficamos com medo das crianças que nos rodeiam? Porquê cada vez mais parece que nós estamos rodeados por pequenos selvagens? Porquê que hoje em dia é tão complicado nós vemos as crianças? Será que as crianças agora nascem com características diferentes? Será que houve algum estrago no DNA da criação? Será que houve algum processo que danificou a nossa capacidade de produzir crianças tranquilas, educadas e pacíficas como antigamente? Será que as de hoje já nascem com algum defeito de fabricação? Não. As crianças continuam sendo crianças. O que estragou-se, irmãos, foram os pais. O que se danificou foi a capacidade de criá-los, porque eles não mudaram. Abra aí a sua Bíblia aí, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Paulo fala sobre vários tipos de relacionamentos. No capítulo 5, aquele texto que nós não lemos na nossa outra palestra, porque o tempo estava a apertar um bocadinho, mas
um texto muito conhecido e que as esposas não gostam muito que se leia na igreja, porque fala a respeito da submissão. E normalmente as irmãs não gostam muito do capítulo 5, verso 22, quando diz que as mulheres devem ser submissas ao marido. Apenas chamar a atenção das irmãs que muito mais complicado do que isso é o versículo 25. Que diz que os maridos têm que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é que é complicado. As irmãs me perdoem, mas isso é que é complicado. Quer dizer, o Senhor foi muito mais pesado connosco. Se alguém tem que reclamar desse texto, somos nós. Porque o Senhor pesou a mão foi connosco. Porque regra difícil. Não conheci até hoje um marido que tivesse a ousadia de dizer que já ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E portanto, se nós ainda não chegamos lá, é sinal que ainda temos que progredir. Por trás de todo este peso, eu tenho uma perspectiva feliz. Porque olho para esse texto e fico contente. Pelo seguinte: se eu preciso aprender a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se ainda não cheguei lá, então significa que eu posso melhorar. Uau! Irmãos, eu já acho que é tão bom como está agora, então quando eu fico pensando que ainda pode ser melhor, eu fico entusiasmado, eu fico contente, eu fico feliz. E olha que já vou fazer 20 anos de casado, irmãos. Sei que alguns irmãos e algumas irmãs aqui me conhecem desde o tempo em que eu tinha um farto tupete. Não é o caso agora. Mas a expectativa é esta. Já tenho 20 anos de casado, mas ainda pode ser muito melhor. Uau, Deus é bom. Mas o capítulo 6 fala-nos particularmente sobre pais e filhos. E diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos não são batatas. Filhos não são batatas. Eu não entendo muito sobre plantação de batatas, irmãos, confesso. Durante o meu tempo na África eu tive várias experiências agrícolas, não por uma questão pessoal, porque eu sou médico, como os irmãos sabem, mas por uma questão de estar próximo do povo. Durante o período de plantação, se eu não fosse com o povo muitas vezes para os locais de plantio, não conseguia ver as pessoas, porque elas estavam todas no campo. Então tive várias experiências de plantação. Plantei arroz, plantei amendoim, plantei batata doce, enfim, algumas experiências nós tivemos. Mas eu sei que, no geral, em relação aos vegetais, do modo geral, a nossa preocupação é apenas plantar. Nós colocamos na terra e deixamos crescer. E algumas pessoas têm a noção de que filhos são batatas, ou seja, nasceu, pronto, agora isto vai criar sozinho. Não vale a pena ficar muito preocupado, vai crescer sem grandes preocupações. Um dia a gente chega lá e já está no ponto certo para colher. Mas não é assim, irmãos, os filhos não são batatas. Nós não podemos simplesmente tê-los e deixar que as coisas corram o seu curso normal e que vai correr tudo bem, porque não vai. A Bíblia nos fala sobre alguns episódios marcantes. Os irmãos conhecem. Eli, a certa altura, era o homem mais importante do povo de Israel. Ele era simultaneamente juiz e sacerdote. A sua função era central. Era ele que o povo recorria para que ele pudesse dar a sabedoria de Deus ao povo. Mas a Bíblia diz que Eli teve 2 filhos, Ofni e Finéias, e os 2 eram péssimos. Horríveis. A atitude deles era de blasfémia, de ofensa profunda a Deus. E o povo de Israel, junto com Ofni e Finéias, foram castigados severamente. Deus teve que usar uma criancinha, Samuel, para mandar um recado a Eli, dizendo assim: eu vou pesar a mão sobre ti e a tua família, porque tu não soubeste educar os teus filhos. Tu criaste-os como batatas, deixaste-os fazer o que eles queriam, e agora era o resultado. Davi, irmãos, é um personagem extraordinário. Eu amo profundamente Davi. Acho que ele é um exemplo incrível. Gosto muito da história de Davi. Acho que ele tem muitos exemplos para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Mas Davi foi um péssimo pai. Davi criou os seus filhos como batatas. Ele não soube criar os seus filhos. Irmão, veja só a lista dos filhos de Davi e como é que eles se comportaram. O filho mais velho de Davi chamava-se Amnon. E o que é que Amnon fez? Ele se apaixonou pela meia-irmã dele, Tamar, e como ele não tinha paciência, como ele foi criado sem nenhum respeito e sem nenhum cuidado,
pelo seu pai que não cuidou da sua disciplina, Amnon violou a sua irmã. É complicado, não é, irmãos? Não é pouca coisa. Então o que é que acontece? O filho seguinte, porque o segundo nós não sabemos sobre ele, provavelmente morreu na infância. O filho seguinte era Absalão. O que é que Absalão faz? Ele vai lá e mata Amnon. Isso é que foram filhos bem criados, não é? E como não fosse suficiente, ele mata Amnon e depois ainda vai dar um golpe em cima do pai. Quando Amnon viola a sua irmã, o que é que Davi faz? A Bíblia diz que ele ficou muito zangado, mas não fez nada. Nada, irmãos. Não fez nada. Não chamou o seu filho à repreensão, não disciplinou, não fez aquilo que era preciso fazer, não cumpriu a lei. E quando Absalão mata Amnon, ele também não faz nada. Fica muito zangado, mas não faz nada. E a fúria dele passa, Absalão volta à cidade, e daqui a bocado Absalão dá um golpe. E Davi era tão limitado na sua função como pai, que apesar de tudo aquilo que ele sofre na mão da rebelião de Absalão, quando matam Absalão, ele faz uma grande choradeira. Ai, o meu filho, mataram o meu filho. Tanto que o Joab tem que chegar para ele e dizer assim, rei, tenha certa paciência, quer dizer, daqui a bocado o povo vai-se embora envergonhado, porque dás-nos a ideia, quer dizer, se nós todos tivéssemos morrido, e o teu filho, este crápula do Absalão que deu o golpe, tivesse vivo, ficavas feliz. Filhos não são batatas, irmãos. Ele criou os seus filhos achando que tudo ia correr bem. E depois, na hora que ele está a morrer, o outro filho, Adonias, ainda dá um golpe e tenta ocupar o trono. E a Bíblia diz claramente, e Davi nunca tinha disciplinado Adonias e nunca tinha negado nada do que ele queria. Isto é um ensinamento bíblico, irmãos. Nós precisamos entender que os nossos filhos são responsabilidade nossa. E a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é orar por eles. Quando é que nós devemos começar a orar pelos nossos filhos? Olha, quando eles estiverem na altura de casar, é uma boa altura para você orar por ele. Se calhar tem que começar um bocadinho antes, não? Não, vamos começar a orar pelos nossos filhos quando eles forem para a faculdade. Não, quando entrarem no liceu. O liceu já é assim, uma fase assim um bocado mais difícil. Não, antes. Não, nós quando vão para a escola primária, não é? E vão entrar na vida pública. Começamos a orar por eles nessa altura. Nós começamos a orar pelos nossos filhos assim que nós temos consciência de que eles vêm a caminho. Quer dizer aos irmãos que o inimigo é muito mau. E ele sabe a responsabilidade e o efeito que isto tem. E no mundo inteiro, há cultos e práticas pagãs de várias religiões diferentes que consagram as crianças no ventre materno, na barriga das mães. Porque o inimigo sabe o peso que isso tem. Nós temos um missionário hoje, na nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que consagrou o seu filho quando estava no ventre da mãe. E a certa altura, no trajeto da vida daquele missionário, houve uma série de dificuldades e o seu filho, já adolescente, revoltou-se. E foi para o mundo. Envolveu-se com muitas coisas. E a certa altura envolveu-se com o satanismo. E tentando entrar nas práticas satânicas e fazer os seus rituais, ele voltava para casa frustrado, porque sempre que ele tentava, e os demónios eram invocados, eles chegavam e diziam às pessoas que dirigiam a cerimónia: esse está marcado, não posso fazer nada com ele. E ele voltava para casa furioso, e ele discutia com a sua mãe e dizia: porquê é que vocês me consagraram? Foi consagrado no ventre da mãe, irmãos, mas o inimigo não podia mexer com ele. Tinha sido dedicado ao Senhor. Eu consagrei os meus filhos, ambos, quando percebemos que ainda estava grávida. E antes que eles pudessem sequer nascer e saber se era homem ou mulher, nós entregamos nas mãos do Senhor. Eu escolhi o nome do meu filho pela consciência do que este nome significava. Porque Gabriel significa homem de Deus. E aquilo que eu sempre disse a ele, quando a certa altura ele perguntou-me: pai, tu queres que eu seja pastor? Queres que eu seja missionário? Eu disse: filho, o que eu quero que tu sejas é o que o teu nome significa. Que sejas um homem de Deus. Agora, se vais ser um homem de Deus como pastor, como missionário, como pedreiro, carpinteiro, mecânico, médico, seja o que for, isso aí é contigo e Deus, não é comigo. Eu quero que tu sejas um homem de Deus. Agora, Deus precisa de homens e mulheres em todas as áreas. Então, na área que Deus te mostrar, nessa área, ser um homem de Deus. E eu vou ser feliz com isso, porque é isso que eu pretendo para ti. Temos que aprender a orar, irmãos, pela saúde, evidentemente pela saúde dos nossos filhos, mas olha, precisamos orar pelos amigos dos nossos filhos. Porque nós sabemos que os amigos podem ser bênção ou podem ser maldição.
Precisamos orar pela proteção das amizades que os nossos filhos vão fazer, por discernimento espiritual dos nossos filhos desde pequeninos, diante das amizades que vão surgir. Os nossos filhos desde muito cedo podem ter discernimento do Espírito Santo para perceber: opa, esta criança não é uma boa criança para eu brincar, porque tem brincadeiras estranhas, esquisitas. Precisamos orar, irmãos, pelos seus amigos. Precisamos orar pelo futuro, pela carreira dos nossos filhos. Que tipo de trabalho vão ter? Que tipo de profissão vão ter? Aonde eles vão se envolver na vida? Porquê? Porque nós queremos que eles sejam bênçãos, então nós precisamos orar por isso. Todos nós queremos que os nossos filhos cresçam e tenham sustento. Mas mais do que isso, devemos desejar que eles tenham alegria naquilo que fazem, que eles se sintam realizados naquilo que fazem, que eles possam dar um bom testemunho na área em que trabalham. Nós precisamos orar pelo casamento dos nossos filhos, irmãos. Eu oro pelo casamento dos meus filhos há muitos anos. Todos os dias eu levo à presença do Senhor os meus filhos e peço ao Senhor que separe companheiros para eles. Porque está difícil, irmãos. Está difícil. Os tempos são complicados. Então é nossa responsabilidade. Filhos não são batatas. Nós os trouxemos ao mundo, temos que cuidar deles. É nossa responsabilidade número 1 sustentar os nossos filhos. E nós sabemos isto. Só que nós muitas vezes achamos que sustento tem apenas a ver com comer, não é? Vestir e colocar na escola. Mas, irmãos, o homem não é feito só de corpo. Assim como o homem não é feito só de corpo, o sustento que os pais devem aos filhos não é só o físico. Mas temos que sustentar a alma e o espírito dos nossos filhos. Quando falamos sobre a alma aqui, estamos falando sobre a mente, sobre as emoções, sobre a vontade dos nossos filhos. Nós temos que sustentar e ministrar a essas partes. Ministrar a mente dos nossos filhos, ou seja, ajudá-los a crescerem utilizando bem os seus pensamentos, utilizando bem a sua mente, estimulando-os, por exemplo, a uma boa leitura, estimulando-os a utilizar bem o seu tempo, mesmo que seja de lazer. Somos sustentados e devemos sustentar os nossos filhos nos seus sentimentos, ajudando-os a trabalhar com os seus sentimentos, a lidar com os seus sentimentos, a se abrirem connosco para que nós possamos abençoá-los nesta área. Somos chamados a trabalhar com a vontade dos nossos filhos, a ajudá-los a compreender a forma de eles usarem a sua vontade, não esmagando a vontade dos filhos, não dominando de tal maneira que eles não possam exercer a sua vontade, mas ensinar como é que eles devem se controlar diante das situações. Atenção, meu irmão, respeite a individualidade. Os filhos não são iguais. Talvez você tenha um filho cuja vontade seja fraca. Ou seja, o temperamento dele faz com que ele desista com facilidade. Começa logo uma coisa, mas logo depois já não quer mais fazer. Talvez aí você tenha que sustentar o seu filho, ministrar ao seu filho em termos de vontade, ajudando-lhe a ser mais perseverante. Porque nada na vida se consegue ser perseverante. Ajudando o seu filho a insistir um pouco mais, a não desistir tão facilmente. Mas pode ser que seja o contrário. Pode ser que o seu filho seja daqueles que quando quer fazer uma coisa, meu amigo, ele agarra no osso e não larga mais. E talvez você tenha que ajudar a ir ministrando ao seu filho para que ele perceba que nem sempre as coisas são do jeito que queremos. Nem sempre vamos conseguir exatamente as coisas que nos interessam. Nós precisamos ter esta sabedoria, irmãos, porque o sustento não é só para a parte física, mas é para a parte da alma. No que diz respeito ao espírito, irmãos, é a responsabilidade nossa levar os nossos filhos a Deus. Meus irmãos, a responsabilidade de levar os seus filhos a Deus não é do pastor. Ele tem alguma responsabilidade nesta área, mas a responsabilidade número 1 de levar os seus filhos a Deus não é do pastor, é sua. A responsabilidade número 1 de levar os seus filhos a Deus não é da escola dominical. Eu às vezes tenho dificuldades com crentes nas nossas igrejas, porque eles reagem connosco como se eles têm os filhos nas mãos a semana inteira, trazem um filho à escola dominical 1 hora no domingo e acham que somos nós é que temos que guiar os filhos a 1 hora por semana, temos que fazer a diferença que eles não fazem a semana inteira. Não é possível. Usa o seu raciocínio, é uma questão lógica. Não é responsabilidade nossa. A igreja deve assumir diante de Deus a responsabilidade de cooperar, de ajudar, de participar com os pais na direção dos filhos. Mas a responsabilidade número 1 é dos filhos. Uma coisa que nós aprendemos a fazer na África era uma forma um bocadinho diferente de fazer a consagração de crianças. Às vezes eu ouço a consagração de crianças nas igrejas, é uma coisa que eu acho muito bonita e gosto de fazer. Então trazem as crianças à frente, os pastores leem algum texto bíblico, pegam a criança e abençoam imediatamente.
Eu gosto de fazer da seguinte maneira, irmãos. Eu pego aquela criança no colo e eu pergunto aos pais: vocês se comprometem diante de Deus em encaminhar estas crianças no caminho de Deus? Vocês assumem a responsabilidade diante da igreja que está aqui presente de trazer esse filho à igreja para todas as atividades à medida que ele for crescendo? Faço uma série de perguntas e só mediante a resposta dos pais é que eu digo: então nós vamos nos comprometer com vocês. E como igreja nós assumimos o compromisso de fazer a nossa parte, porque vocês disseram que vão fazer a vossa. Então, com base na vossa palavra de testemunho, vamos apresentar esta criança ao Senhor. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar com os nossos filhos. Irmãos, o ter um tempo em família separado para que nós possamos fazer a oração é tão importante. E como nós temos dificuldade em mantê-lo, eu digo isso porque na minha casa também temos dificuldade em mantê-lo. Às vezes a gente deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã e acabamos por não fazê-lo. E se não estabelecermos uma ocasião semanal e dizemos é aqui, é agora, é neste dia que nós vamos começar a fazer o nosso culto devocional, nós não vamos fazê-lo. Mas é a oportunidade das crianças aprenderem a orar junto com os seus pais, a abrir o seu coração e dizer o que é que se passa, a pedir, a fazer pedidos de oração, a estabelecer, quem sabe, um diário de oração da família, um livro de oração da família, em que fazemos os pedidos e vemos as respostas. Olha, oramos pelas tuas provas, as provas correram bem. Obrigado, Senhor. Olha, oramos por aquela ocasião especial em que tu ias participar e tudo correu bem. Então, louvado seja o Senhor. Nós pedimos, nós oramos como família, nós vemos as respostas e nós celebramos como família, porque isso é importante diante de Deus. Os nossos filhos precisam ser guiados por nós, irmãos, nos aspectos simples do dia-a-dia e da vida. Por exemplo, a lidar com dinheiro é uma responsabilidade nossa ajudar os nossos filhos a entender isso. Assim que o seu filho tiver idade suficiente para isso, começa a dar-lhe uma mesada. Uma pequena quantia. É muito interessante quando começamos a dar dinheiro a uma criança. É muito interessante. As primeiras vezes que a criança recebe dinheiro, parece que criamos um pequeno monstro, não é? Corre, tem dinheiro. E as crianças ficam entusiasmadas, porque elas acham que com aquilo, não é? E é muito giro ver a primeira vez que uma criança vai com dinheiro até à loja. Ela chega. Uau! Mas de repente logo ela descobre que... não, isto não é tão simples quanto parecia. O meu dinheiro não chega. Pai, ajude o seu filho a ter a mesada e ajude o seu filho a entender o valor que isso tem. Não é para você dar uma mesada e logo a primeira vez que a criança vai à loja e vê um brinquedo que ela quer comprar que custa 10 vezes o que ela tem de mesada, você cobrir e comprar o presente para a criança. Não, ó, custa X, quanto é que tu ganhas por semana? Eu ganho tanto. Vamos precisar de tantas semanas para chegar lá. Ah, mas isso é uma crueldade. Não, irmãos, não é crueldade, isso é amor. Porque na vida as coisas são assim. A gente nem sempre tem a casa que quer, a gente nem sempre compra o carro que quer. E nós não andamos por aí a chorar e a bater com a parede, com a cabeça na parede, porque não posso ter aquela moradia tão bonita que eu vi no caminho. Não posso, irmãos. Eu não tenho dinheiro para pagar aquela moradia. Eu não tenho condições de pagar a mensalidade daquele carro. Então eu vou ficar com outro. Aquele que eu tenho em condições. Quando a criança aprende o valor do dinheiro, ela começa a valorizar aquilo que ela recebe. Isso é muito bom, irmãos, porque ela depois vai dar valor àquilo que ganha. A minha filha vinha-me pedindo há muito tempo um telemóvel. Em 12 anos, ela achava que já tinha direito, as colegas todas da escola tinham telemóvel. Se tu recebes a tua mesada, eu não vou-te comprar um telemóvel. Tens a tua mesada, vais comprar o telemóvel que tu quiseres. É claro que ela não queria um telemóvel qualquer. Ela não queria o telemóvel mais barato que tem na loja. Ela queria um telemóvel XPTO. Eu disse, tudo bem, então o teu dinheiro é que vai servir para isso. Foi preciso guardar quase 6 meses. E depois então, lá fomos nós em procissão, a família inteira. Escolheu o telemóvel. Tinha 2 características fundamentais. Tinha que ser touch e tinha que ser cor-de-rosa. Pronto. O resto das coisas eram menos importantes, mas estas 2 características eram fundamentais. Mas, irmão, ela cuida bem daquele telemóvel. Vai e compra o telemóvel para ela para ver o que é que vai acontecer. Compra na primeira vez que ela disser que quer. E o telemóvel vai cair pelo chão, e vai se perder na escola, e vai cair dentro d'água, porque foi você que deu o dinheiro. Mas como foi ela que guardou a mesada para comprar o telemóvel, irmãos, aquele telemóvel é muito cuidado. É um carinho, cuidado, não pode arriscar, não põe a
mão está suja, vai lavar, vai desinfetar a mão primeiro antes de mexer no meu telemóvel. Ainda bem, irmãos, porque está a aprender que as coisas não vêm com facilidade. É responsabilidade nossa ajudá-los, porque eles não vão entender isto de outra maneira. Nós temos que ajudar os nossos filhos na área do dia-a-dia, ensiná-los que os estudos são prioridade. Chegou em casa, são coisas básicas. Não vai ligar a televisão enquanto não terminou os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa vêm primeiro. Os deveres vêm antes dos prazeres. Isto é assim em tudo na vida. Nós trabalhamos o ano inteiro para podermos gozar 15 dias de férias. E ela vai ter que descobrir isto, ele vai ter que descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Então é bom que descubra agora. E começa-se a disciplinar neste momento. Meus irmãos, nós precisamos ter a sabedoria de desenvolver o discernimento com as nossas crianças em relação à maneira como ocupam os seus tempos livres. Já lá vai o tempo, irmãos. Já vai há muito tempo em que nós podíamos ligar uma televisão num canal infantil e porque estavam a passar bonecos, não é? Ou como a gente gosta de dizer aqui nos Açores, estavam a passar macacos, não é? Podemos ficar descansados. Irmãos, já lá vai os tempos, lá vai o tempo em que os macacos deixavam-nos descansados, irmãos. Isto agora é terrível, irmãos. Temos canais de desenhos animados que mostram demónios abertamente e invocações demoníacas abertamente e bruxaria e magia o tempo inteiro. Você não pode simplesmente entregar os seus filhos aos meios de comunicação, seja a internet, seja a televisão. Eu chego em casas onde vejo quartos de juniores de 9, 10 anos que já têm computador com internet e televisão a cabo no quarto. Irmãos, é mais fácil abrir a porta da frente e colocar uma tabuleta para o diabo. Olha, faça o favor de entrar, sinta-se em casa. É mais fácil. Porque você está abrindo a porta, está dando, escancarando, facilitando a entrada do inimigo. A criança não tem discernimento espiritual para lidar com estas coisas. Ela não tem discernimento espiritual para ver aquilo acontecendo e dizer isto não presta, isto é mau, isto vai me prejudicar, isto vai ser uma influência negativa na minha vida. Ela não tem, irmãos. Se o irmão ouvir uma criança de 9 anos dizendo isso, oxalá, vai ser complicado isso acontecer. Então qual é a melhor atitude? Vamos proibir? Converse, irmãos. As crianças entendem mais do que nós pensamos. A minha política sempre foi sentar com os meus filhos e assistir os programas. E quando o programa não está sendo bom, quando o programa não é proveitoso, quando o programa não é de bênção, eu converso com eles. Olha, reparou o que este personagem disse? Viu como este personagem se comporta? Está vendo a atitude que este personagem tem? Olha, será que isso é proveitoso para nós? Está sendo útil para as nossas vidas? Irmãos, eu não sou aquele tipo de pai. Os irmãos depois podem perguntar ao filho se quiserem, não é? E podem perguntar escondido de mim sem que eu veja, para que os irmãos, para que ele fique mais à vontade. Eu não sou o tipo de pai que proíbe os meus filhos de ver televisão ou que só gosta de assistir os programas assim muito educativos e inspirativos. Não, irmãos, eu gosto, também aprecio alguma coisa, apesar de que a televisão vai sendo cada vez mais complicada de apreciar. Mas nós temos que ter esse discernimento. Sentei com a minha filha para assistir um programa que ela gostava muito de assistir, mas naquele programa os pais era um programa aparentemente inocente, não havia nenhum demónio, não havia nada assim do género, mas os personagens principais tratavam os pais como se fossem débeis mentais. Comecei a conversar com ela e a explicar: tu achas que isto é normal? Este personagem chamar o pai desta maneira? Tu achas que é correta a maneira como ela trata a mãe? Tu também achas que o pai e a mãe são assim, uns parvos que não sabem nada? Não, pai, não acho. Então, e ela sozinha chegou à conclusão que aquele programa não é bom. Ela muda de canal. Havia um outro desenho, aparentemente totalmente simples, muito banal, em que os bonequinhos tinham uns padrinhos imaginários. E quando eles queriam alguma coisa, pediam aos padrinhos, e os padrinhos vinham lá e a coisa acontecia. E nós começamos a conversar. Já reparaste nisto, filha? Já viste que isto não... É assim que acontece na vida? Não, pai, não é. Quando a gente quer, aparece alguém e faz uma magia qualquer. Não é assim. Irmãos, não é preciso muita coisa. Eu lembro-me quando houve a febre do Harry Potter, no início, e havia crentes que era Harry Potter, do diabo. Então faziam campanha na igreja: irmãos, não podem ver o Harry Potter, que aquilo é do mal. E faziam muita campanha em cima das crianças: não pode ver o Harry Potter.
Irmãos, a minha atitude foi assistir o Harry Potter com o meu filho. Vamos ver o filme? Então vamos ver o filme. Vamos ver o filme, vamos ver o que é que se passa aqui. E quando terminamos de ver o filme, nós olhamos um pouco e dizemos, tanto barulho por causa disto. Não tem graça absolutamente nada de especial. Isto aqui foi uma mulher esperta que juntou, fez uma coxa de retalhos, de ideias de N escritos antigos e famosos e de autores importantes, e foi buscar daqui. Esta mulher tinha que estar presa por plágio, mas pronto, já que ela fez um pacto com o inimigo e tem dinheiro, então ela que fica com o seu dinheiro à vontade. Acabou o mistério, acabou a suspense, acabou a tentação. Vamos ver, não havia nada de especial, não houve interesse em ver mais nenhum daqueles. Esta é a responsabilidade nossa, porque os meus filhos precisam de discernimento que eu tenho e que Deus me deu. E esse discernimento precisa ser usado para abençoá-los, para que eles possam crescer deste sentido. Irmãos, o relacionamento com os nossos filhos, evidentemente, que depende da comunicação. Como nós já dissemos aqui, a comunicação tem a ver com ouvir e falar, e aqui é a mesma coisa. Precisamos aprender a ouvir os nossos filhos. Ouvir o que eles têm para dizer. Prestar atenção nas suas palavras, nas suas atitudes. Se nós dermos atenção, os nossos filhos vão crescer sabendo que, quando quiserem falar connosco alguma coisa, podem. Nossa porta não está fechada, nossa vida não está vedada a eles, mas eles podem chegar e nós vamos ouvi-los naquilo que é importante. Todas as pesquisas dizem que aquilo que os filhos mais valorizam é que os pais assistam ou acompanhem aquilo que os filhos valorizam. Vamos fazer de conta que o meu filho não está aqui presente, irmãos. Ele nos manifestou recentemente, nos últimos meses, um gosto especial por um desporto, o rugby. Não que eu entendesse muito do assunto, não tinha muita ideia de como é que era o rugby, não tinha muito apreço sobre o jogo, não conhecia os nomes das equipes, não sabia as regras, nada disso. Mas o meu filho se interessou, irmãos, então eu tinha que saber o que era aquilo. E fui procurar saber o que era aquilo. Ele começou a treinar aquele desporto, ele começou a ter a possibilidade de se inscrever numa equipe, e inscreveu-se na equipe e participou do campeonato nacional da divisão dele, da idade dele, naquele desporto. Qual é a minha responsabilidade como pais, irmãos? É chegar junto, é estar perto. Descobri que é um desporto que desenvolve muito o espírito de equipe, isso era positivo. Descobri que era um desporto onde ele podia dar um bom testemunho como crente. Porque das primeiras coisas que se fez foi dizer ao treinador, olha, eu virei aqui, participarei dos treinos, mas quando os jogos forem no domingo, eu não vou jogar. Porque eu sou crente e no domingo eu vou à igreja. E, portanto, foi uma oportunidade de testemunho. Irmãos, eu hoje aprendi muita coisa sobre rugby. Hoje eu aprendi muita coisa sobre as regras. Hoje eu aprendi muita coisa sobre as equipes de rugby. Hoje eu já fui assistir muitos jogos de rugby, tanto ao vivo quanto na televisão. E sempre que posso acompanho os meus filhos no jogo que ele tem. Esta é uma maneira prática de dizer a ele, eu te amo. Isto é importante para ti, então vai ser importante para mim. Não tinha apreço especial por aquilo, mas posso desenvolvê-lo. Esta é a maneira pela qual nós podemos mostrar aos nossos filhos que nós os amamos, porque estamos interessados naquilo que interessa a eles. Esta sensibilidade faz parte da nossa capacidade de acompanhá-los e de comunicar com eles. Aprender a falar com os nossos filhos da maneira correta, maltratar os nossos filhos verbalmente é o mesmo que magoar o seu corpo. Nós notamos na igreja tantas vezes, com pessoas traumatizadas, porque cresceram sobre palavras de maldição. Tu és um parvo, tu és um estúpido, não fazes nada certo, não és capaz de acertar em lugar nenhum, tu nunca vais fazer as coisas direito. São palavras que estão sendo feitas e que magoam diretamente o ser, o coração, aquilo que é o âmago da criança. Estas palavras são ditas pelos pais sem que eles pensem o que isso vai representar em termos de futuro. Os pais são o principal espelho para a realidade da criança. Ao fazer isso, nós estamos simplesmente destruindo uma vida e não abençoando. Como pais, nós temos que entender que a nossa palavra de incentivo, de bênção, de elogio, de ânimo, de coragem, é uma palavra que vale mais do que qualquer outra. Os nossos filhos têm que saber que ao chegar perto de nós, aquilo que eles vão receber em termos de palavra vai ser algo que vai ser bênção para a vida deles. Nós temos capazes de desenvolver a amizade com os nossos filhos de tal maneira que eles não tenham medo de nos ouvir, mas possam ser abençoados por aquilo que nós temos para dizer a eles. Esta sensibilidade tem a ver com o momento, tem a ver com a hora, tem a ver com o como. À medida que eles vão crescendo, nós temos que crescer junto com eles em termos de descobrir as realidades em que eles estão vivendo. Por exemplo,
Há certas coisas que você pode dizer ao seu filho quando você estiver sozinho com ele. Provavelmente não deve dizer quando ele estiver no meio do grupo. Não é? Está com os amigos dele, está com as amigas. Ela está com as amigas em casa. Então, mãe, cuidado com o que vai dizer na hora que ela está com as amigas. Porque é natural que a atitude dela vai ser um pouco diferente. Dependendo daquilo que vai ser dito, é melhor esperar as amigas irem embora primeiro e depois conversa com ela. Não é? Eu lembro-me de ir buscar o meu filho a certa altura numa festa que os colegas tinham. E eu expliquei, olha, estas festas costumam ir até alta madrugada. Nós não temos esta postura. Para não dizer que nós proibimos ou que não deixamos. Eu permito que tu vás à festa, acompanho-te, levo-te à festa. Mas quando for 11, 11h30, eu vou-te buscar. Ponto final, essa é a nossa postura. Mas era uma festa de adolescentes, irmãos. Está a ver o que é um pai que vai buscar um filho mais cedo do que o habitual, entra pela festa dentro de adolescentes e vai lá chamar, oh, fulano tal, vamos embora. Já viu um filho ficar mais envergonhado do que isto? É uma questão de sensibilidade, irmãos. Eu realmente fui buscar o meu filho a hora que eu tinha combinado com ele. Mas eu não entrei pela festa dentro. Havia uma pessoa na porta, havia um guarda, havia um segurança. Chamei o segurança e se seria possível o senhor ir chamar o fulano de tal, assim, assim, Pronto, irmãos, são coisas às vezes tão pequeninas, mas que podem fazer a diferença e ajudar os nossos filhos a serem abençoados e não em termos de prejudicar. O texto bíblico é muito claro, irmãos. Diz que nós temos que criá-los na disciplina. E disciplina não tem que ser uma coisa má. Pode ser uma bênção. Estabelecer barreiras não precisa ser uma coisa negativa. Pode ser uma bênção. Olha, imagine, irmãos, que isto que nós temos aqui é um precipício. Imagine que eu estou sentado, eu estou aqui em pé, e onde eu estou em pé é um grande relvado. Excelente para jogar a bola. Mas o relvado fica ao lado de um precipício. Será que dá para os miúdos virem jogar a bola aqui à vontade? Tem um precipício ali. Eles podem jogar a bola aqui à vontade? Não dá, porque o risco da bola cair é muito grande. Será que os pais vão deixar os filhos jogar a bola aqui junto deste precipício com o coração tranquilo? Um precipício ali, isso não é lugar de jogar a bola. Mas imagine que alguém tem uma ideia brilhante e chega aqui e coloca uma vedação. Não vamos pôr barreiras nem obstáculos. Obstáculos e barreiras e vedações são negativos. Trazem um impacto negativo. Não é? Vão trazer um trauma para os nossos filhos. Com uma barreira e diz às 11 horas tem que estar em casa. Isto é uma coisa horrorosa. Nunca se viu no mundo fazer uma coisa destas. Irmãos, a partir do momento que eu coloco aqui uma vedação, este campo passa a ser apropriado. Os miúdos podem jogar a bola aqui à vontade. Não têm mais o risco de caírem. Os pais podem deixar os filhos jogarem aqui a bola sem medo, porque não existe mais a possibilidade de eles caírem no precipício. Irmãos, a Bíblia nos dá vedações e a Bíblia nos coloca limites, porque Deus nos conhece. Isto é o manual do fabricante. E diz que nós temos que andar dentro destes limites, porque daqui para fora há muitos riscos. E quando nós aprendemos isso e colocamos as barreiras e as disciplinas aos nossos filhos, nós não estamos prejudicando, nós estamos abençoando, dando segurança, estabilidade, de saber que aqui e aqui é até aqui que a coisa vai. Daqui para fora existem riscos que nós não queremos correr. Atenção, a disciplina precisa ser feita de forma correta. E precisa ser feita, irmãos, com coerência. Estabeleça as ordens de forma clara. Porque se você não estabeleceu as coisas claras, como é que depois pode cobrar? Mas eu não sabia, ninguém disse nada. Não. Ok, então é assim, tem que chegar em casa às 11 horas, foi o que eu disse, certo? Eu não quero, não podemos aceitar isto não é um tipo de coisa que nós podemos trabalhar, é assim que as coisas vão funcionar. Se você estabeleceu as regras claras, tudo bem. Vai depender da idade da criança. Quando era muito pequenina, a regra era, estes 2 buraquinhos que têm aqui na parede são muito bonitinhos, mas não são para pôr os dedinhos. Eu respeito todos os pais que compraram aqueles coisinhos para tapar as tomadas. Respeito todos os irmãos que fizeram isto. Na minha casa eu não coloquei. O meu filho precisava aprender que ali não é para colocar o dedo. Era uma boa oportunidade de disciplina. É claro que aqueles buracos são muito chamativos. Então lá ia ele a gatinhar, a chegar junto do buraquinho, com os 2 dedinhos espetados. E o que aconteceu? Vou uma palmada uma vez. Vou uma palmada 2 vezes. Porque quando este ouvido está meio tapado,
A gente dá uma ajudazinha. Isto destapa a parte de cima que não vai ver. Deus fez anatomicamente e os bebés então é um espetáculo. Anatomicamente preparados para receberem aquele impacto. Não é? Eles têm ali uma almofada própria para isto. Então, aquilo faz com que eles ouçam. É fantástico. É uma conexão direta com o ouvido interno. Que eles logo começam a ouvir. Então, levou 3, 4 palmadas, ele percebeu bem, isto aqui não é uma boa, porque quando eu vou pôr aqui os dedos, ele vai uma palmada. Então é para deixar esta história de lado. Não, é uma questão de estabelecer os limites. O limite está ali. Estabeleceu o limite. Colocou uma punição. Cumpra. Irmãos, angustia ver mães que elas não percebem a coisa ridícula que estão a fazer. Olha, estou mexendo aí, não me e a criança vai lá, faz, não acontece nada. E a criança faz e não acontece nada. E aquela mãe passa ali num stress impressionante, com a tensão arterial lá em cima. E a criança, tranquilamente, já percebeu há muito tempo que não vai acontecer nada. Meu filho não mexe ali porque vai apanhar. Mexeu, apanhou, pronto. Bom, quando ela diz, acontece. Prometeu coisa boa, cumpra. Prometeu que vai dar uma palmada? Dê. A sua palavra tem que ser de tal forma firme para o seu filho que ele saiba que quando você diz é assim mesmo. Seja para o bom, seja para o mal. Dê um exemplo. Se você estabeleceu um limite ou uma barreira, então não descumpra você a barreira, porque o senhor não vai dizer, só pode ser comigo, o outro pode fazer, não acontece nada. Se for estabelecido como limite ou como barreira dentro de casa, então todos vamos cumprir, para que não haja, da parte da criança, como o texto diz aqui, não provoquemos a ira dos nossos filhos, mas eles possam compreender. A disciplina nunca deve ser feita quando nós estivermos com raiva. Eu lembro-me, irmãos, com carinho, que meu pai me disciplinou muitas vezes. Não me sinto minimamente traumatizado por isto, mas lembro que o meu pai me disciplinava sem raiva. Lembro-me quando, antes de virmos ainda para os Açores, o papai era pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Tinha cerca de 1000 membros, um grande salão, e por trás do salão havia um grande estacionamento, que era ótimo para jogar a bola. Mas a mamãe tinha dito, domingo, com a roupa de domingo, com o sapato de domingo, não é para jogar a bola. Mas irmãos, eu era filho de pastor. Quando acabava o culto tinha que esperar horas a fio para ir para casa, porque tinha sempre um monte de pessoas para falar com o meu pai. E eu sentava-me ali na parte de trás, junto à entrada, era um hall muito grande, onde havia a cantina, e havia o gabinete do meu pai, e eu a ver aquelas pessoas todas à espera para ir falar com ele. Eu estava ali sentado e ouvia os gritos das outras crianças a jogar a bola. A criança tem limites, não é, irmãos? Um dia lá foi o filho do pastor. Tinha que acontecer, não é? A bola veio em medida, mesmo a pedir. O remate foi certeiro. A casa do zelador ficava no fundo do quintal e a bola foi direto no vidro. Foi espetacular, irmãos. Eu vejo em câmara lenta a cena a acontecer. A bola a partir no vidro. É como numa sala escura que você chega e liga a luz e as baratas correm cada uma para o seu lado. E os outros miúdos desapareceram todos do ar. Menos eu. Fiquei parado olhando para a janela. E aparece a cara da mulher do zelador. O filho do pastor. Nós rimos, mas foi um trauma. Eu voltei para casa naquele dia, irmãos, sobre o peso da responsabilidade e sabendo, hoje o cinto vai comer. Mas o meu pai não me disse nada. Porque ele estava muito zangado. Ele estava zangado, ele estava decepcionado. Porque ele tinha-me dito, ele tinha-me orientado claramente, ele tinha-me pedido. O meu pai me levava lá no sábado para jogar a bola com os outros miúdos, mas no domingo, depois do culto, não era a hora de jogar. Havia vários riscos, entre eles havia outros carros no estacionamento, havia carros entrando, havia carros saindo, não era a hora de jogar a bola. Não era só uma questão de preservar a roupa ou o sapato,
É que não era a hora. E no domingo o meu pai não me disse nada. E na segunda-feira eu fui para a escola de manhã. E quando eu voltei da escola, irmãos, eu tinha esquecido completamente do episódio. Mas o meu pai não. E eu disse, vamos conversar. E naquele dia, pronto, eu conversei, não propriamente com ele, foi com o cinto dele. Mas o meu pai não precisava fazer muito. Ele sempre me explicava e levava-me a entender porque é que eu ia ser disciplinado. O filho, o que é que tu fizeste? Eu fiz isto. Muito bem. O que é que foi que o meu pai disse? O pai disse, não podia. Muito bem. Então eu mereço. Não, merece. Portanto, eu tinha consciência de que havia um erro. E normalmente nesta hora eu já estava a chorar o suficiente pelas 3 ou 4 palmadas que eu ia levar. Portanto, não eram elas propriamente que doíam, era o peso da culpa. Mas isso entendeu muito mais facilmente a entender a responsabilidade e a compreender o peso do pecado e a aceitar o plano de salvação quando a idade chegou para poder compreender isto. Muitos anos depois, irmãos, eu já tinha 15 anos, morava aqui, ali, eu tinha ali, ao lado da esquina, irmãos. Foi um sábado e nós fomos passar o dia dos Salgueiros. Eu não lembro se alguns daqueles que estão aqui estavam lá naquele dia, mas é possível. Alguns daqueles mais jovens estavam possivelmente lá. E eu lembro-me que tivemos um bom dia. Houve um dia de sol, nós brincamos ali junto ao mar, entramos um bocadinho na água, estávamos a jogar a bola, e a meio da tarde foi preciso interromper para vir à igreja porque havia um ensaio. E quando meu pai disse, agora nós vamos para a igreja porque temos um ensaio, eu fiquei muito zangado, irmãos. Temos que ir para... E eu soltei uma palavra que não devia. E o rosto do meu pai mostrou. Ele olhou para mim e disse, quando chegarmos em casa temos que conversar. Eu tinha 15 anos de idade, irmãos. Eu pensei, pá, com 15 anos, pá, eu já não tenho mais idade de ser disciplinado, não é? Mas quando chegamos a casa, meu pai me chamou. E ele fechou a porta do quarto, como ele costumava fazer. E ele tirou o cinto e colocou sobre a mesa, como ele costumava fazer. E ele perguntou-me, filho, sabes o que é que tu fizeste? Eu disse, sei bem. Tu tiveste uma palavra imprópria. E o mais grave de tudo, filho, é que tu tiveste esta palavra em relação à Igreja de Jesus. Tu não és mais um garoto. Tu és professor de escola dominical. Tu já pregas. Tens consciência daquilo que fizeste. Portanto, é mais grave. Sim, pai, eu tenho consciência. Entendes a necessidade do castigo? Entendo, pai. Entendo. Eu compreendo a necessidade do castigo. Tá bom. E então, para minha surpresa, irmãos, porque eu já tinha 15 anos e não era mais uma criança, o meu pai, em vez de me dar uma cintada ou duas, ou me bater com o cinto como seria de esperar naquela altura, ele tirou a camisa. E ele entregou-me o cinto. E ele disse-me, filho, tu és grande demais para levar. Não estás mais em idade de andar a levar tareias. Mas alguém tem que ser castigado. Portanto, eu estou pronto a levar o teu castigo. Não os doeu muito mais, não é? Infinitamente mais. Eu preferia muito mais que o meu pai tivesse-me batido do que ter que, obrigatoriamente, porque ele exigiu que assim fosse, arranjar coragem, no meio de muitas lágrimas, para ainda de maneira muito frouxa, mas pronto, bater com o cinto algumas vezes nas costas dele. Mas naquele dia a lição que ficou transmitida ali, irmãos, foi profunda. E apesar de que eu já era crente no Senhor Jesus, eu já tinha convicção da minha salvação, mais uma vez foi uma oportunidade utilizada pelo meu pai para me ensinar o valor do plano de salvação. O que Jesus fez por nós, Ele levou o nosso castigo, Ele carregou a nossa dor, Ele não tinha culpa absolutamente nenhuma, mas Ele se colocou na posição de levar o nosso castigo para que nós pudéssemos ser salvos. São oportunidades assim que nós temos que aproveitar, porque Deus coloca oportunidades na nossa mão para nós sermos bênção para os nossos filhos. Deixe-me dizer aos filhos que estão aqui, e ainda há muitos filhos aqui presentes. A palavra do Senhor é muito clara quando diz, filhos, obedecei a vossos pais. A obediência é a regra bíblica. Os nossos pais foram-nos colocados e foi Deus que permitiu que eles tivessem autoridade espiritual sobre nós. A responsabilidade nossa é de obedecer, mesmo que por vezes não concordemos com certas coisas. A única base bíblica que nós temos, para eventualmente não aceitarmos uma ordem de um pai ou de uma mãe, é se eles nos derem uma ordem contrária ao princípio bíblico. Evidentemente, se o meu pai me mandar matar alguém, eu não posso fazer isso. Se o meu pai me mandar mentir,
Eu não posso fazer isso. Se o meu pai quiser que eu coloque qualquer outra coisa acima do meu amor pelo Senhor ou pelo meu amor à Igreja de Jesus, eu não posso aceitar isso. Mas quanto ao resto de tudo, a ordem bíblica é a obediência. A rebeldia é um princípio maligno. Foi começado pelo diabo e é instigado por ele.